Olá, amigos, muito boa noite e que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Mais uma vez aqui para apresentar o programa Mensagem de Fé. E hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês. Eu vou falar a respeito de tudo isso que nós temos vivido e como devemos agir à luz da Bíblia, dentro da palavra. Eu estava aqui lendo um acontecimento que Davi enfrentou, Davi passou, e a minha Bíblia está aberta aqui em 1 Samuel, no capítulo de número 30, e no versículo de número 1, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto sobre o sul de Ziclague e tinham ferido Ziclague e a tinham posto fogo e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a voz e choraram, até que neles não houvessem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Zerezelita, Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Sabe, meu irmão, o que Davi enfrentou, muitas das vezes nós enfrentamos todos os dias e principalmente ultimamente, onde os inimigos, onde as doenças, onde o problema financeiro, as dificuldades financeiras, elas têm vindo com tudo. Veja que Davi, ele era um homem de guerra e ele tinha o seu exército. E aonde ele vivia, na cidade chamada Ziclague, que era um acampamento que ele havia montado para sua família, ele havia deixado lá os filhos, as mulheres, os idosos e todos. E com seu exército, os homens daquela mesma cidade, que lutavam junto com ele foi para uma batalha. Mas quando ele chegou, a cidade havia sido saqueada, roubada. A sua família havia sido levada cativa, sequestrada, raptada. Os idosos também. As casas tinham sido queimadas a fogo. Os bens, como tesouro ou animais, haviam sido levados também. E aqueles homens que estavam com Davi haviam simplesmente perdido tudo. Davi também se incluía nisso. E a Bíblia diz que o baque foi tão grande para aqueles homens e também para Davi, que eles só tinham o sentimento de levantar a voz e chorar. E choraram até não terem mais forças para chorar. E no meio daquela raiva toda, daquela ira, daquela revolta toda, eles pensavam
em apedrejar a Davi, que era o líder, culpando ele por toda aquela devassa, toda aquela destruição que havia sido feita naquela cidade. Imagine o desespero de Davi, que já tinha também perdido a sua família, e vendo os homens que lutavam junto com ele, pensando em apedrejá-lo. É claro, o desespero só aumentou. Mas aí a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se levantou e ele decidiu, se você for ler a continuidade, você vai perceber que Davi, depois que se reanimou, ele decidiu ir ao templo, buscar ao Senhor, fazer uma oração. E lá no templo ele perguntou a Deus: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar aqui chorando junto com os meus homens? Ou eu tenho que ir à luta para trazer de volta as pessoas que eu perdi e os bens que eu perdi? Então Deus usou o sacerdote para dizer para Davi: enxuga as tuas lágrimas e vai à luta, porque tudo que você perdeu, você vai trazer de volta. Davi entendeu. Saiu de dentro do templo totalmente diferente. Juntou os homens e passou essa mensagem. E alguns acreditaram em Davi, entenderam que ficar chorando ali não ia resolver, e foram com Davi. Eles conseguiram encontrar os inimigos que haviam raptado a família deles e os bens. E quando eles abriram um espaço no meio do mato, eles viram algo surpreendente. Os inimigos estavam, sabe, fazendo o quê? Fazendo festa. Tambores, tamborins, bebidas. A festa estava rolando solta. E Davi e os seus homens estavam sofrendo. Davi então entendeu, tá vendo? Se eu ficasse lá chorando, porque eu perdi a minha família, porque eu perdi os bens, que fui assaltado, me levaram tudo, os meus inimigos que fizeram isso iam ficar fazendo festa. Então Davi entrou no arraial dos inimigos, Deus foi com ele, ele lutou contra os seus inimigos, venceu os seus adversários, pegou de volta tudo que era dele, a família dele, tudo. E ainda trouxe o despojo da guerra, ainda a mais do que ele tinha perdido, ele conquistou. Eu entendo que muitos de nós nesse momento temos nos entregado a sentimentos ruins. E esses sentimentos ruins que eu estou falando é o sentimento do choro, é o sentimento do desespero, é o sentimento do medo, da desconfiança. A gente não vê uma esperança, a gente não vê nada de bom acontecer. Nenhuma notícia boa se dá na televisão, no telejornal. Nenhuma notícia boa aparece. Pelo contrário, só aparecem más notícias. E aí as pessoas vão ficando no estado que Davi estava. Estado de choro, desespero. Ah, meu irmão, talvez você já está assim. Mas Deus está me usando para dizer, chegou a hora de você se reanimar no Senhor seu Deus. Chegou a hora de você se levantar, fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, não pode ficar. Enquanto você está aí chorando,
Enquanto você está aí desesperado, enquanto você está aí nesse momento angustiado, depressivo, os seus inimigos estão fazendo festa, estão sorrindo, se alegrando, pois é essa posição que eles querem você, triste, angustiado, amargurado. É assim que eles querem. Mas aí quando Davi decidiu se reanimar e entrar na casa de Deus, Deus falou para ele: eu não quero você assim. Eu quero que você se levante e vá à luta. E foi o que ele fez. Eu quero dizer para você, você é o Davi da sua família. Você é o Davi da sua casa. E ficar chorando não vai resolver o problema. Se entregar à depressão não vai resolver o problema. Ficar reclamando da vida não vai resolver o problema. A única coisa que vai resolver o problema neste momento, e eu quero ser bem sincero e dizer isso para você, a única coisa que vai resolver o problema vai ser você se levantar e ir ao templo, à igreja, como fez Davi, e decidir lutar contra os seus inimigos, que no caso de Davi eram visíveis, mas os nossos são invisíveis. Nós lutamos contra as forças espirituais. E você precisa lutar também. Chorar não vai resolver o seu problema. Ficar angustiado não vai resolver o seu problema. Se entregar à depressão não vai resolver o seu problema. Você tem que ir à luta. Porque enquanto você está chorando, os seus inimigos estão sorrindo. Enquanto você está desesperado, os seus inimigos estão fazendo festa. Então enxuga tuas lágrimas, para de chorar. Seu choro não vai resolver o teu problema, não. Ah, mas eu estou esperando a ajuda de um, a ajuda de outro. Olha, Davi saiu lá fora e passou a mensagem para os homens, dizendo: vamos à luta. Muitos deles não quiseram apoiar Davi, não. Mas eu vou te dizer uma coisa, se Davi não tivesse apoio de nenhum deles, Davi iria lutar mesmo assim. Porque Davi sabia que a maior ajuda que alguém poderia ter, ele tinha, que era a ajuda de Deus. Então, ainda que ninguém te ajude, ainda que ninguém esteja do teu lado, ainda que ninguém queira te auxiliar, ainda que ninguém queira te ajudar, ô meu irmão, minha irmã, você tem Deus. Se você enxugar suas lágrimas, se você decidir se levantar, se você decidir partir para cima do seu adversário, você vai ter a ajuda de Deus. Mas se você ficar chorando, ficar se lamentando, e talvez até você que está vendo essa programação, você diz assim, sabe, eu choro, eu me desespero, mas ninguém me vê. Porque eu faço isso na minha solidão. Eu faço isso com o meu travesseiro. O único testemunho das minhas lágrimas é o meu travesseiro. Talvez na frente das pessoas você sorri até. Talvez para conhecidos seus você dá gargalhada. Você sorri, se alegra. Mas quando você está só e começa a lembrar do que você está vivendo dentro da sua casa, começa a lembrar o que você está vivendo no seu casamento, começa a lembrar o que você está passando na sua vida financeira, as lágrimas começam a rolar. E aí, o travesseiro é o único testemunho disso, né? Mas eu quero dizer para você que você está agindo errado. Davi, enquanto estava chorando, os inimigos dele estavam fazendo festa. É bem isso que os seus inimigos querem. Eles querem te ver chorar, enquanto eles fazem festa. Então você precisa acordar, despertar. Qual que foi o despertar de Davi? Quando ele percebeu que as lágrimas não estavam mudando em nada. E ele tomou a decisão, eu vou entrar no templo. Mas infelizmente, às vezes as pessoas quando enfrentam lutas, problemas, dificuldades, ao invés de pensarem como Davi, a grande maioria delas, sabe o que elas fazem?
elas saem do templo, elas saem da igreja, elas se afastam. Isso não é solução, não. Porque quando você está dentro da igreja, você está envolvida com o corpo de Cristo, você está protegida, você está coberta de oração, você está perto de Deus, literalmente, porque a igreja reunida é o corpo de Cristo. Então você está perto de Deus, literalmente, mas quando você se distancia e vai para longe, quando você se afasta, é como se você ficasse só na batalha. E aí, o choro vem com mais força, a angústia vem com mais força, o desespero vem com mais força, a depressão vem com mais força, porque você não consegue enxergar um auxílio, uma ajuda. Então faça como Davi, enxuga as tuas lágrimas, vai para o templo, vai para a igreja, se afirme nos passos de Jesus, busque a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que Ele possa mudar a tua vida. Deus foi com Davi e Ele trouxe de volta toda a família dele. Ele trouxe todos os bens que ele havia perdido e muito mais ele conseguiu, porque Deus foi com ele. Busque a Deus, vá à luta, vá para o templo. Deus vai te dar a alegria que você sempre quis e nunca teve. Deus vai te dar a vitória que você sempre buscou e nunca alcançou. Deus vai te dar a bênção que você sempre desejou e nunca teve. Hoje é sábado, amanhã é domingo, é dia de você procurar a igreja. Vá numa igreja mais próxima da sua casa. Procure por Deus. Entre no templo, não fica longe não. Não fica longe. Não é o seu lugar. Porque longe de Deus você está perto da tristeza, da angústia. Mas perto de Deus você tem tudo o que você precisa. Principalmente a proteção que vem dele. Tá certo? Eu quero fazer uma oração por você, você permite? Deixa eu orar por você. Quero que você, se você puder, claro, prepare aí um copo com água. O meu está aqui preparado, a produção que preparou minha água, a produção abençoada. Está aqui meu copo com água. Eu quero orar por você. Vamos orar? Ó nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas que nos assistem através do Facebook e também através do YouTube, porque este vídeo vai ficar na nossa página do YouTube para que as pessoas assistam quantas vezes for necessário, para que ela entenda que chorar não resolve problema, se angustiar não resolve problema. O que resolve problema é ir para o templo, o que resolve problema é ir para a batalha. Então, quando ela tomar dessa água, seja ela fortalecida e renovada pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água, meu irmão. E seja abençoado em nome de Jesus. Tá certo? Olha, eu vou ficando por aqui, mas amanhã, na nossa Igreja Mundial Independente, ali da Vila Diva, eu estarei em 3 horários aguardando por você. Logo de manhã, às 8 horas da manhã, também às 3 da tarde e, por fim, às 18 horas. Eu vou estar ali na Rua Lessing, número 412. Isso mesmo, Rua Lessing, número 412. Essa Lessing é uma travessa da Avenida Sapopemba e também da Avenida Anhaiamelo, né? Aquela avenida dos comércios dos carros ali da Zona Leste de São Paulo. E nós estamos a 150 metros do Pirueta. Todo mundo conhece ali da Zona Leste o Pirueta da Vila Diva. E é onde nós estaremos neste domingo orando por você e buscando a Deus por você. Você é meu convidado especial a estar conosco. Se você sente de Deus de fazer parte do projeto que nós estamos levantando para ajudar 100 famílias, depois na descrição desse vídeo ou até na página da ABS Mundial, você pode acessar e ver através do site da igreja como você pode fazer para ajudar nesse projeto tão especial e abençoado, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã, domingo, às 22 horas, eu vou estar de volta com todos vocês. Deus abençoe a sua vida, enxuga as lágrimas,
vai à luta, a vitória é certa. Fique na paz do Senhor Jesus.